Sabe, por trás de cada busca no Google, de cada feed que a gente rola, existem estruturas invisíveis que colocam ordem no caos da informação. Vamos mergulhar nessa história e descobrir como uma ideia bem simples evoluiu para a tecnologia que conseguiu mapear a internet inteira. O ponto de partida é esse aqui. Como um computador lida com bilhões de dados e encontra exatamente o que a gente quer numa fração de segundo. Parece mágica, né? Mas não é. A resposta começa com uma estrutura bem elegante, inspirada na própria natureza. Imagina a cena. Tentar achar uma palavra num dicionário todo bagunçado, fora de ordem alfabética. Seria um pesadelo, né? Pois é, uma lista de dados simples é basicamente isso. Mas e quando os dados têm uma relação entre si, uma hierarquia, tipo uma árvore genealógica? Aí, a gente precisa de uma solução bem mais esperta, a árvore binária de busca. E a regra de ouro é de uma simplicidade genial. Olha só. Em qualquer ponto da árvore, qualquer nó, tudo que for menor vai para a esquerda, tudo que for maior vai para a direita. Simples assim. É essa organização constante que é o grande segredo da eficiência toda. Tá, e na prática, como se acha alguma coisa aí dentro? Pensa num jogo de tá quente, tá frio. A gente começa lá no topo, na raiz, e a cada passo a árvore basicamente aponta o caminho. O valor que eu procuro é menor? Esquerda. É maior? Direita. O mais legal é que a cada decisão a gente joga fora metade das outras possibilidades. É por isso que é absurdamente rápido. Mas como nem tudo são flores, essa velocidade toda tem um calcanhar de Aquiles. A eficiência da árvore depende completamente do formato dela. Se ela crescer toda torta, de um jeito descontrolado, a mágica simplesmente acaba. Dá uma olhada na diferença. Na esquerda, temos árvore ideal, balanceada, saudável, super eficiente. Agora, olha o desastre na direita. Se os dados forem colocados em ordem, a árvore vira basicamente uma fila, uma linha reta. Essa coitada aí, essa árvore degenerada, perdeu toda a sua vantagem. Procurar nela é tão lento quanto ler uma lista, item por item. E como a gente resolve isso? Com uma versão mais inteligente da árvore. Uma que, digamos, se conserta sozinha. São as árvores AVL. Elas ficam de olho no próprio equilíbrio. Se um lado começa a pender, a ficar pesado demais, ela, puff, faz umas manobras, umas rotações para reorganizar os nós e garantir que tudo continue sempre rápido. Ok, então árvores são fantásticas para organizar coisas com hierarquia, tipo arquivos e pastas no computador. Perfeito. Mas a vida real não é tão organizada assim, né? As nossas conexões são bem mais bagunçadas. E aí, o que a gente faz quando não existe topo nem base, quando tudo pode se conectar com tudo? Exatamente. Uma rede de amigos, um mapa de voos, isso não é uma árvore. Não tem um começo e um fim bem definidos. Para conseguir desenhar esse mapa de conexões que vão para todos os lados, precisamos de uma ferramenta nova, muito mais flexível, o grafo. E o mais incrível dos grafos é que eles estão por toda a parte. Eles modelam as amizades numa rede social, as cidades ligadas por estradas e, claro, as páginas da web conectadas por links. A grande sacada do grafo é essa. O que importa não é quem está em cima ou embaixo, mas sim quem está conectado a quem. E por falar em páginas da web, a internet inteira é, na verdade, um grafo gigantesco, um mapa colossal. E foi olhando para esse mapa que os fundadores do Google se depararam com uma pergunta que literalmente valia bilhões de dólares. A questão era essa: no meio de bilhões de páginas e trilhões de conexões, como é que um buscador decide o que é importante, o que é relevante? Foi para resolver esse quebra-cabeça monumental que nasceu um algoritmo que mudou o jogo para sempre, o PageRank. A ideia por trás é de uma simplicidade que chega a ser genial. Pense em cada link na web como um voto de uma página para outra, um voto de confiança. Então, a princípio, quanto mais votos uma página recebe, mais importante ela é. Só que a história é um pouco mais sofisticada. Nem todo voto tem o mesmo peso. Então, qual é o segredo do PageRank? Bem, tudo se resume a algumas regras bem espertas que decidem o valor real de cada um desses votos. Primeira regra, e talvez a mais importante: a qualidade do voto importa. Um link vindo de uma página super respeitada, como o site de uma grande universidade, vale ouro. É um voto de uma autoridade e tem um peso muito, mas muito maior do que centenas de votos de páginas desconhecidas. A reputação meio que passa pelo link, sabe? Segunda regra, o voto seletivo.
Imagina que essa página de autoridade, o nosso professor, tem links para a turma inteira. O poder de recomendação dela se dilui, perde força. Agora, se essa mesma página aponta para um único site, uau, isso é um endosso muito mais poderoso. Quanto menos links uma página tem, mais valioso é cada um deles. Só que esse modelo inicial ainda tinha um problema grave. Algumas páginas agiam como buracos negros de reputação. Recebiam um monte de votos, mas não davam links de volta. A relevância morria ali. E também existiam as ilhas, que eram grupos de páginas que só linkavam entre si, prendendo toda a relevância naquele grupinho. Era preciso um jeito de fazer o valor fluir pela rede toda. A solução foi genial porque ela imita o comportamento humano. Pensa bem, ninguém fica clicando em links infinitamente. Uma hora, a gente se cansa, abre uma nova aba e vai para um site completamente diferente. Essa probabilidade de darmos um salto aleatório foi o que eles chamaram de fator de amortecimento. E esse conceito tem um número mágico, 0,85. O que ele significa? Que o algoritmo assume que em 85% do tempo as pessoas seguem os links. Mas nos outros 15% do tempo, elas dão um salto aleatório para qualquer outro lugar na web. É essa pequena chance de 15% que salva o sistema. Ela impede que a relevância fique presa e garante que ela continue fluindo por toda a internet, como a correnteza de um rio. Então, olha só que jornada. Começamos com um problema simples, o de organizar dados. Vimos as árvores para hierarquias, depois a versão que se autoequilibra. Pulamos para os grafos para mapear redes complexas e, finalmente, chegamos na aplicação de tudo isso, o algoritmo que trouxe ordem para o caos da web. Essa nossa viagem de uma árvore de dados a um algoritmo que organiza o conhecimento mundial mostra uma coisa incrível. As ideias mais poderosas que movem o mundo digital são, na maioria das vezes, invisíveis. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Que outras estruturas e regras silenciosas estão aí, agora mesmo, moldando a forma como a gente enxerga o nosso mundo digital.